A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação: Tenente Carlos. Muito bem, Tenente Carlos, muito bom dia, tudo bem com o senhor, Tenente? Bom dia, Juliano, bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. 2 dias bem movimentados, né, com ocorrências, como diz, bem variadas, né? Então, nós tivemos informações que realmente a polícia, ou as polícias, realmente muito movimentadas e trabalhando bastante, né? Tivemos operações conjuntas entre as polícias civil e militar, tivemos ações da polícia militar e todos, felizmente, tivemos o êxito, né? Começando aqui, no dia 21, na segunda-feira, às 13h05, chegou com uma informação para mim que estaria denúncia anônima, estaria sendo numa residência localizada na Rua Bahia Gontijo, havia tráfico de droga na residência, onde os possíveis autores estariam escondendo a droga em um lote em Milharal. Eu passei para o sargento Camilo para averiguar, e ele, juntamente com o cabo Cláudio, soldado Renan e soldado Donato, deslocou para o local e encontrou a droga. E na residência eles encontraram o autor, e juntamente com o autor haviam mais 4 menores, 2 de 17 anos e 2 de 15, e o pai de 2 menores estavam nessa residência. Segundo informações, esse cidadão de 40 e poucos anos, ele também é usuário de droga, estaria ali juntamente com os filhos, 2 menores, utilizando droga. É um absurdo, o pai, em vez de auxiliar os filhos, né, na prática de coisas boas, estava ali. E o autor era um cidadão da cidade de Uberaba que trazia a droga para um outro indivíduo aqui e comercializava aqui. A operação foi bem sucedida, onde foi apreendido aproximadamente 950 gramas de maconha, 350 gramas de pasta base de cocaína. E o cidadão foi conduzido e preso, onde tinha testemunha que relataram que esse cidadão de nome Vicente, ele realmente quem trazia a droga da cidade de Uberaba. Então, a ação, através de uma denúncia de pessoas que chegou ao meu conhecimento, e nós obtivemos êxito, né, nessa prisão e apreensão dessa quantidade grande de droga. Às 15h20, ainda no dia 21... Aliás, Tenente, desculpa interrompê-lo, mas me parece que foram 950 gramas de maconha, 350 de crack... É pasta base de cocaína. Pasta base de cocaína. Né? E mais cocaína, informações de alguns militares que eu conversei, e até mesmo o próprio delegado, que no tempo que estão aqui nunca tinha visto tanta quantidade de droga, né, nessa apreensão. Foi uma quantidade considerável. Às vezes a gente prende, às vezes até mais, mas como diz, isolado. Prende 70, pedra, 50, 200 gramas de maconha, mas reunido realmente foi uma quantidade grande. E você vê o volume, no caso da pasta base, né, se ela faz um volume grande. Exatamente. Certo? Então, a gente vê que realmente essa droga estava para cair, como diz na cidade aqui, para ser utilizada. As pessoas aí, infelizmente, muitos lares, muitos filhos, né, de pessoas de bem que estão aí utilizando droga, e essa droga, nós fizemos apreensão e tiramos de circulação um traficante que trazia droga de outra cidade. É difícil conter, sim, mas a gente tem que tentar, sempre que possível, estar fazendo algo para tentar minimizar essa situação. E você que utiliza droga, você financia isso tudo, essas coisas tudo. Então você tem que pensar um pouco na sua saúde, na sua família e parar de usar droga, porque o nome já diz tudo, né? Uma droga não vai te beneficiar em nada. Pois não, Tenente, prossiga. Por volta das 15h20, os militares foram acionados na rua Dom Pedro II. Segundo a vítima, seu cunhado estaria de posse de uma arma de fogo e ameaçando de morte. Teria, segundo ele, efetuado um disparo e a arma teria falhado. Os militares deslocaram para o local, o autor não estava mais. E a esposa do autor, que é irmã da suposta vítima, ela chegou a agredir na frente dos militares seu próprio irmão, ela foi conduzida para a delegacia. Depois que ficou sabendo de a situação, esse suposto vítima também, ele tem envolvimento de forma, realmente, na situação lá, segundo essa mulher, que é irmã dele, ele também teria provocado teria ido ameaçar o seu marido, né? Então, realmente a ocorrência chegou apenas no caso, uma pessoa que, de certa forma, não tinha muito a ver com a situação, em parte, né? Acabou ela foi presa por ela ter agredido na frente dos militares, no caso, seu próprio irmão. O sargento Camilo, cabo Cláudio e Inácio atenderam essa ocorrência.
Às 16 horas e 30 minutos, o sargento Camilo, soldado Donato e Fabrício patrulhavam pela rua Araguari e depararam com um cidadão, um indivíduo conhecido como Cravim, e havia um mandato de prisão para esse cidadão por tráfico de entorpecente, e ele foi localizado e preso. No ato da prisão, ele tentou evadir e reagir à ação policial, sendo contido e conduzido para a delegacia. Às 18 horas do dia 21, uma ocorrência assim um pouco atípica, a gente lamenta muito, os militares foram acionados na rua Vicente Germano da Costa. Segundo a vítima, uma menor de 12 anos, o autor, cidadão, um indivíduo, de 19 anos, levou a menina para o interior de uma quadra de esporte existente no bairro Açudes, e ele começou a passar seus jogos genitais na partes íntimas da menina, chegando a introduzir o dedo na parte íntima da menor, e tentou fazer com que ela fizesse sexo oral com ele. Como ela negou, ela resistia, não queria, ele chegou a enforcar, ameaçar ela de morte, falando que ia matar ela, os familiares dela, se ela contasse para alguém, e liberou ela. Aí ela acionou a polícia militar, que foi atrás desse indivíduo, e localizou, e no ato da prisão ele tentou evadir do local, pulou sobre o muro caiu em cima dele, em cima dos policiais, chegando a ferir alguns dos policiais, e ele foi preso e conduzido para a delegacia em Formiga para ser autuado. Então, um cidadão realmente é um animal, uma criança de 12 anos, tentar fazer atos libidinosos com a criança, foi preso, conduzido para a delegacia. Isso é caracterizado também estupro, né, tenente? Foi caracterizado como estupro porque é uma criança, a partir do momento que você seria estupro de vulnerável. Ele não teve a consumação do ato, mas de acordo com a legislação em vigor hoje, você mesmo não tendo consumado o ato sexual, mas você tocou nas partes... Acariciar só já é, né? Ele chegou a tocar com as partes íntimas dele, chegou a introduzir o dedo na parte íntima da menina, tentou forçar ela a fazer sexo oral com ele e outras coisas mais. Então é um absurdo um cidadão, acho que ser um animal fazer um trem desse, certo? Um cidadão desse realmente tem que estar preso. E a atitude correta da vítima que foi acionar a polícia. Não tem que ter medo. Se ter medo, vai fazer outra vez e vai virar um bolo de neve. Então tem que acionar a polícia, um cidadão desse tem que ficar preso. Eu acho que na delegacia não tinha que ficar retirado, tinha que ficar junto com os presos. Antigamente, quando eu entrei na polícia, ficava tudo junto, na mesma cela. Aí lá era a mulher, como diz, a mulherzinha da cela. Ele aprender, né? Entendeu? Eles têm uma cela dividida, eu particularmente, eu acho que tinha que ficar tudo junto lá, porque o cidadão desse tinha que ficar tudo sofrer junto. Na pele o que ele fez com os outros. Porque aí eles faziam com ele também. Às 4 horas e 30 minutos, já na madrugada do dia 22 de ontem, os militares foram acionados na rua Rodolfo José Chaves. Segundo a vítima, a mesma é funcionária de uma pousada. Estava dormindo em um quarto e quando acordou, alguém havia adentrado e furtado do interior do seu quarto R$55 em dinheiro que se encontrava numa carteira dentro de uma bolsa. Esses furtos, segundo informações, é um cidadão moreno, baixo, certo, que ele cometendo esses furtos. Então, as pessoas ficarem atentas. Sempre bom a gente... aquilo que o senhor vem dizendo, né? A gente tem que dificultar a vida da bandidagem, mesmo a gente estando dentro de casa. É bom você manter a casa fechada, assim que... se você for sair, né? Vou só no vizinho, vou só aqui e volto na esquina, mas é bom você fechar, evitar deixar bolsas, coisas de valor em cima do sofá ali na sala, porque... o gatuno ele vai entrar pé por pé e vai lá e pega e vai embora. Então a gente tem que se cercar desses cuidados também, mas já tem um suspeito, isso aí breve... suspeito, a gente tem certeza que ele, mas como é suspeito, a gente não pode estar mencionando o nome dele aqui, até que se prove o contrário, né? Ele é inocente, mas tem que... Porque tem um indivíduo que foram vistos em vários locais, inclusive foi preso, no último resenha foi preso, só que... soltou depois... Foi liberado porque a situação, a legislação assim fala, né? Entendeu? Então ele foi preso, está cometendo furto... É menor de idade? Não, ele é maior. É maior. Ele comete pequenos furtos, ele não furta coisas grandes, que é apenas celular, carteira, dinheiro, óculos... coisas, notebook, essas coisas, ele não é prática desse cidadão aqui. E ele foi identificado, tem as fotos lá no quartel, é uma das vítimas de ocorrência anterior de furto, identificou esse cidadão aqui estava próximo à residência, então é o cidadão realmente que a gente tem suspeito. Às 9h30 da data de ontem, a vítima compareceu no quartel alegando que reside na sua rua, no local onde ele reside, e estava na sua casa, né? E por volta das 6 horas acordou com um barulho e levantou para ver do que se tratava, o mesmo cidadão da ocorrência anterior.
esse ladrãozinho. E deparou com a porta da cozinha aberta. E quando ele foi verificar assim, se tinha alguma coisa faltando, né, ele detectou que alguém havia furtado sua carteira. E a carteira continha aproximadamente R$70 em dinheiro e documentos pessoais. E alguns ingressos para um show que vai ter amanhã. E a vítima informou que no início da noite de ontem, por volta das 20 horas, ele viu esse cidadão de cor morena, baixo, trajando bermuda e camiseta de malha, e ele fez alguns questionamentos, falou o nome de uma pessoa, se morava ali próximo, a pessoa não conhece o nome, quem mora nessa residência? Ele falou, fulano de tal. Então ele estava indagando, sabendo que hora que morava alguém, que hora que chegava. Então quando a gente não sabe, que você quer falar com quem? A gente não deve estar passando muitas informações, não. Porque a gente vê esses pequenos furtos, a pessoa primeiro indagou e depois furtou na própria casa do cidadão que passou algumas informações. Então é bom a gente estar evitando para que a gente possa, de certa forma, estar ajudando o bandido, né? E esse cidadão foi identificado por essa vítima no quartel como esse cidadão que tem cometido esses delitos. Às 18 horas e 10 minutos, na data de ontem, ocorrência de furto na rua José Bruno da Cunha, segundo as vítimas, um elemento não identificado adentrou na residência furtando uma camisa marca Ciclone e R$38 em dinheiro. O suspeito é o mesmo dessas ocorrências. O cidadão moreno, baixo, ele foi visto nas imediações. Certo? A gente deve passar a Polícia Civil para possíveis investigações e, se possível, está prendendo esse cidadão. Por volta das 22 horas e 10 minutos, uma operação conjunta entre as polícias militar e civil, o foragido da justiça Thales Henrique foi recapturado na residência do seu genitor, que também foi conduzido por estar dando fuga a uma pessoa foragida da justiça, e recambiado novamente para a cadeia pública de onde ele estava. A operação teve a participação do doutor Rafael, o inspetor Dalmo, né, agente da Polícia Civil, inspetor, o agente Isaac, agente William, sargento Camilo, da Polícia Militar, cabo Cláudio, cabo Walter, soldado Gonçalves, soldado Donato e soldado Saulo. A gente vê com a participação de uma grande operação, quatro policiais civis, o delegado, o inspetor Dalmo, 2 agentes, o Isaac e o William, e os militares, um total de 10 policiais civis militares. Uma ação conjunta foi programada e conseguimos localizar e recapturar esse cidadão que estava foragido. Trabalho de investigação, né? Foi feito, a Polícia Civil fez a investigação. Fez esse levantamento. Com muito êxito, né? A gente parabeniza os agentes, né? O William, Isaac, o inspetor Dalmo, né? Agora inspetor, né? E o delegado, o doutor Rafael, também, por esse trabalho magnífico, né, de grande importância, fez a investigação. Na hora de fazer a operação, solicitou apoio da Polícia Militar e os militares deslocaram em apoio. 6 militares apoiaram a ação e teve um êxito total, né? É importante, tenente, as pessoas, às vezes, muita gente ligava, eu vi fulano em tal lugar, e aí pensaram, não estão fazendo nada. Então tem que ter calma, porque existe uma investigação, né, um trabalho de inteligência para, como se diz na gíria, dar o bote certo. Não é verdade? É isso, e isso aconteceu. Então, o senhor comentou aí, se eu estiver dando cobertura para um foragido, eu também posso sofrer sanções aí, posso ser penalizado, né? O pai dele foi conduzido também, certo? Então a ação foi êxito, não teve nenhum, como diz, dentro da legalidade, certo? Então a gente parabeniza, né, todos que participaram dessa operação, mais uma vez, doutor Rafael, o inspetor Dalmo, o agente da Polícia Civil Isaac, o agente William, o sargento Camilo, cabo Cláudio, cabo Walter, soldado Gonçalves, soldado Donato, soldado Saulo. Todos estão de parabéns pelo trabalho brilhante, como diz, capturou esse cidadão que estava foragido. Fechando a resenha, na cidade de Bambuí, tivemos uma ocorrência em Medeiros de Itapiraí. Às 3 horas e 30 minutos, os militares foram acionados na rua Goiás. Segundo a vítima, a autora mora em uma residência, do lado da sua tem uma outra residência, e a vizinha constantemente lhe perturba o sossego com o som da televisão muito alto, uma vez que a divisa é apenas uma parede, entre a residência, uma parede que divide as duas residências. E segundo a vítima, ela deixa a televisão muito alta, lhe perturbando o sossego. No local, os militares contactaram com a suposta autora. Ela diz que dorme com a televisão ligada, é o hábito dela. E ela não está nem aí, se importa se está perturbando alguém. Ela foi advertida, orientada, no caso a vítima orientada, está procurando a delegacia. Já que a autora não se importa em estar incomodando, então que ela possa se importar e futuramente pagar uma cesta básica, prestar um serviço, porque a partir do momento que você está incomodando alguém, eu acho que você tem o dever, né, e o bom senso de estar tentando cessar essa perturbação.
Em Medeiros, no dia 22, às 18 horas e 20 minutos, os militares foram acionados na rua Ana Machado Jesus. Segundo a vítima, ela tem uma casa, ela alugou para uma pessoa. E na hora de entregar a casa, segundo ela, a casa estava com as paredes sujas, com vários buracos, vários danos. E segundo ela, o cidadão não tinha efetuado o pagamento do aluguel, ficou algo em atraso. Em contato com esse cidadão que estava alugando, ele simplesmente falou que pagava adiantado e a casa foi entregue às paredes sujas do jeito que ele pegou. E ele devolveu, certo? Então ele não fez nada mais do que devolver do jeito que ele pegou. Aí ficou a versão de um, a versão de outro. Foi feito o registro para futura previdência pelo sargento Venâncio. Em Itapiraí, por volta de 1h do dia 21, os militares foram procurados pela vítima, que alegou que estava transitando de Itapiraí para Autolândia, em uma caminhonete Fiat Strada, e em dado momento o pneu da caminhonetinha furou. E ela esqueceu a chave de roda na residência do mesmo. Ele voltou, largou a caminhonete lá, e quando ele retornou, alguém havia furtado o pneu step, o sobressalente, de seu veículo. E ainda tentou forçar a porta para adentrar no interior da caminhonete, chegando a danificar a tranca. O fato foi registrado pelo sargento Ronese e soldado William. Então, uma situação difícil, né? Ele tinha que sair para largar o veículo para estar buscando um recurso. E quando ele voltou, alguém tinha furtado o pneu de step dele. Então, a gente vemos muitas ocorrências e, como você falou, a gente volta a lembrar. Esse cidadão moreno, baixo, se alguém vê esse cidadão, a gente pode estar ligando para o 190, que a gente passa o nome dele, acione a gente vai estar abordando esse cidadão. Gordo, magro? Não, ele é magro, baixo. Usa mais a moreno, bermuda, camiseta? Ele anda muito de bermuda, de camiseta, de malha, entendeu? Ele é moreno e estatura baixa, né? E magro, não é gordo, não. Bom, a gente já pode passar então para as dúvidas dos nossos ouvintes. Tem um pedido aqui. A pessoa diz até, pelo amor de Deus, que o tenente converse com o pessoal da República Arame Farpado. Segundo esses moradores, ontem, uma bruta terça-feira, os meninos fazendo festa. E você falou o endereço, onde que é, não? Não, mas a gente sabe onde é. A gente pode estar informando. Segundo eles, o problema não é a festa. O problema é o som muito alto, até de madrugada. As meninas que vão nessa festa, elas não falam, elas gritam, e aí fica difícil das pessoas dormirem. As crianças ficam enjoadas no outro dia porque não conseguem dormir bem à noite. A pessoa repete: o problema não é a festa, todo mundo tem direito de se divertir. O problema é o som muito alto durante a madrugada, dia de semana, faltando com respeito com os vizinhos, e a gritaria. O pessoal tá pedindo. O problema às vezes não é a festa, quando ela... Eu entendo assim, quando você faz uma festa na sua casa, é uma coisa esporádica, de vez em quando, e é uma sexta para sábado, um sábado às vezes as pessoas não trabalham, ou de domingo, sábado para domingo, no outro dia a dia não útil, né? Você às vezes aceita. Mas quando é um dia útil, vamos supor, uma terça para quarta para quinta, como diz você, no outro dia tem que trabalhar, as pessoas têm que ter um mínimo de bom senso para estar de forma comedida e baixando o som, falando de maneira mais moderada, certo? Para que a gente não perturbe outras pessoas. E a gente passar um endereço para a gente estar conversando com esses jovens. Só uma situação que foi passada uma denúncia aqui, a respeito de ontem, parece que as pessoas ligou para o quartel, parece que segundo a ouvinte que passou a denúncia, o policial teria tratado ela de forma grosseira. E a gente vai estar orientando, advertindo os militares nesse sentido, para estar, eu acho que 190, como a gente orienta, as pessoas que lá trabalham têm que atender todo mundo bem, certo? Independente de quantos trotes você receba, certo? Então parece que a pessoa estava preocupada, que viu algumas pessoas andando armado, e foi a operação Polícia Civil Militar, onde os militares estavam sem farda, e onde foi nesse momento que as pessoas às vezes viram os militares correndo, porque havia denúncia que ele poderia estar num local ou no outro, e depois conseguiu localizar na própria residência dos genitores dele. Tenente, até o senhor falou aí, policiais sem farda, tem uma pergunta aqui, a pergunta é justamente isso: um policial sem estar fardado, ele pode efetuar prisão, pode agir normal, trabalhando sem a farda? Não só pode, como se ele detectar uma infração e ele estiver... ele pode investir da sua autoridade e assumir a ocorrência sem nenhuma restrição. Tranquilamente, não só pode como deve, certo? O militar investir da sua autoridade e agir normalmente. Muito bem. Então, as outras denúncias que são denúncias mais para a gente estar conversando,
sob denúncia de droga, uma coisa a gente não vai estar falando aqui não. Então o que a gente ia falar era isso. Tem mais alguma pergunta? Temos perguntas aqui. Um ouvinte gostaria de saber se para dirigir uma moto 50 cilindradas, até 50 cilindradas, se há a necessidade de CNH. A gente já falou isso. Tem uma permissão para conduzir ciclomotores. Certo? É como se fosse uma CNH. No caso, ela não chama CNH. A CNH é Carteira Nacional de Habilitação. O outro é permissão para conduzir PCC. Permissão para conduzir ciclomotores. Na prática, você passa pelos exames, exame de sinal, legislação, você passa pelo psicotécnico. Então, na verdade, fica quase que do mesmo preço. Para as pessoas ganharem as ruas, tem que conhecer a legislação, tem que conhecer. Você não pode. Então, você tem que fazer, você tem que estar habilitado com essa permissão para conduzir ciclomotores. Na prática, é melhor tirar a Carteira Nacional de Habilitação, você pode conduzir outros tipos de motocicletas, né? A permissão para conduzir ciclomotores é apenas para ciclomotores. Motocicleta está fora desse rol no caso de autorização para condução. Então, se quiser conduzir, que está andando legalizado, tem que ter essa permissão. Sem, não pode. Bom, pessoal da Rua Turquesa também reclamando de República, diz que lá a situação é a mesma do que foi descrita agora, foi falado agora há pouco. Os jovens fazem as festas durante a semana com aquele barulho, não respeitam, as pessoas gritando, a festa é quase que diariamente. Eles repetem também na Rua dos Turquesa. O problema não é fazer a festa, é o barulho excessivo, fora de hora, desrespeitando ali os moradores. A gente, como é uma coisa apenas, como a gente orienta, o outro dia é um dia, não o último, tem como a gente estar compensando, né? Às vezes tem uma festa no seu vizinho seu. Nunca tem. Agora, uma vez ou outra a gente faz uma festa no sábado à noite, numa sexta, outro dia sábado, a maioria das pessoas não trabalham, ou do domingo, aí você até releva e você consegue, no outro dia você dorme até mais tarde, você acaba não se irritando tanto. Agora dia de semana agora, aí é complicado, né? Chega uma festa ontem, hoje quarta-feira, expediente, dia útil, todo mundo trabalhando, você não consegue realmente. E às vezes o jovem está fazendo a festa, ele está de férias, né? Ele quer mais, como dizer, divertir. E tem que pensar nas pessoas que trabalham, que têm as suas obrigações no outro dia. Ele pode estar ligando para o 90 para que a Polícia Militar possa estar em local e está tentando conter cessando essa perturbação. O que a gente orienta, que a gente às vezes conversar com a pessoa, o ideal é que seja no momento que está ocorrendo a perturbação. Tenente, uma pergunta que chega é o seguinte, a pessoa deseja um bom dia ao tenente. Um presidiário comete um crime aqui em Bambuí, é transferido para outra cidade. Lá nessa outra cidade ele foge. Passa um tempo, as pessoas aqui sabem onde ele se encontra. Que providência a pessoa pode tomar? Se ele estiver foragido, pode ligar para 197, que é a Polícia Civil, ou 190 da Polícia Militar. Se ele estiver foragido, ele vai ser preso e recambiado para o local de onde ele estava. Pessoal pedindo policiamento, uma ronda maior na rua que dá acesso ao aeroporto. O pessoal está dizendo que tem muito usuário de droga, a pessoa vê tudo, sente até cheiros vizinhos ali. Está uma coisa horrorosa. Pedindo mais viatura ali naquela rua ali. Mais ronda, certo? Perfeito. O ouvinte diz o seguinte, na rua Pedro Mutuca, tem um motoqueiro que fica fazendo arruaça, empina a moto, acelera a moto, canta pneu. Inclusive, outro dia ele perdeu o controle, bateu no muro da pessoa, quebrou o muro lá tudo. A pessoa quer saber o que fazer, porque, segundo informação, esse motoqueiro é menor de idade, então não tem nem habilitação. Conversar com os pais ou já chamar a polícia? Às vezes conversar com o pai em situação dessa não é o ideal, que às vezes pode ter problemas, às vezes de uma ameaça. Se está conduzindo um veículo, está em via pública, passa as características, liga para a Polícia Militar no momento que detecta essa situação, passa a placa, as características da motocicleta, do condutor, para que a gente possa estar abordando essa motocicleta e esse cidadão. O ouvinte diz que aqui no meu bairro tem um cachorro avançando nas pessoas. Só não colocou o bairro, né? Mas segundo ele tem um cachorro avançando nas pessoas. A dona do animal não faz nada. O que o pessoal pode... que a gente pode fazer? Porque não adianta... segundo esse ouvinte, não adianta reclamar com ela não faz nada. Pode estar acionando a Polícia Militar porque o semovente, ele é de alguém. E alguém tem que ter a devida cautela e a guarda sobre esse animal. Ela pode ser responsabilizada por não ter a devida cautela e a guarda sobre esse animal de sua propriedade. E para a gente fechar, tenente, um ouvinte diz que
é a Elizabeth. Ela disse que foi multada porque estava com o farol quebrado. Até aí tudo bem. Ela recebeu a notificação, tudo bem. Só que ela não recebeu a multa. Isso já tem ano. Então ela não consegue receber o documento atual do veículo, porque a multa não chega para que ela possa efetuar o pagamento. O que ela pode fazer? A quem procurar? Procura o órgão de trânsito competente, no caso aqui a Polícia Civil, se for do estado de Minas Gerais, e eles vão passar para ela as orientações. Fala para ela como ela conseguir efetuar o pagamento, o boleto, quem possa estar fazendo. Então ela vai ter orientação. Então ela procure o órgão próprio, que se for dentro do estado de Minas, é do estado de Minas, ela falou? Aqui em Bambuí. Então ela procura a Polícia Civil, lá na delegacia, o inspetor Dalmo, ele vai estar passando as orientações de como ela proceder para estar emitindo um boleto, né? O ADAI, né? Para ela estar recolhendo, para que o veículo dela possa estar devidamente legalizado. Ok, essas foram as dúvidas dos nossos ouvintes nesta quarta-feira. Tenente, muito obrigado pelas informações. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira. Este foi o programa Polícia em Notícia, desta quarta-feira, 23 de janeiro de 2013. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CENIG, a melhor energia do Brasil.